Alfredo, aqui para dar um reforço na função horária da posição. Assunto já estudado em sala de aula, mas que é interessante que a gente faça um reforço, porque o conteúdo que vem adiante depende desse conteúdo e a gente precisa ter ele bem, né, bem sedimentado. Tá? Então é necessário que a gente faça esse reforço para que a gente dê continuidade aos nossos estudos. Então eu vou falar para vocês mais uma vez um pouquinho sobre a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme que nós já estudamos em aulas passadas. De onde vem essa função horária da posição? E o que é essa função horária da posição? Então, essa função horária da posição, ela é uma função que eu vou procurar e essa função vai me dar o valor da posição em função do tempo. Então eu quero encontrar a posição de um móvel em função do tempo em que vai acontecendo o movimento. No caso aqui nós vamos estudar um movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento numa reta, e uniforme que quer dizer que a velocidade é constante. Não é? Então, de onde vem essa função horária da posição? Ela vem, pessoal, da fórmula da velocidade média. A fórmula da velocidade média, nós já vimos que é ΔS sobre ΔT, que significa isso aqui, variação de espaço, variação de tempo. Então, a velocidade média é a variação de espaço sobre a variação de tempo. Variação de espaço seria a posição final menos a posição inicial. O ΔS é S menos S0. O ΔT é igual a T menos T0. Certo? Ou seja, o T, tempo final, menos o tempo inicial. Se o tempo inicial é 0, ou seja, o móvel parte num tempo inicial igual a 0 segundos, então esse T0 aqui passa a ser 0. E aí essa minha formulazinha fica desse jeito. Vm igual a S menos S0, eu repito, o numerador. E aqui no denominador, onde era T menos T0, como o tempo é 0, esse T0 agora tem valor 0. Portanto, T menos 0 vai dar T. Ou seja, o tempo inicial saiu da minha equação, por conta de que ele agora tem valor 0. Então, o que eu vou fazer agora é pegar este T, né? Vamos pegar aqui este T e vamos passar para o outro lado da equação. Quando eu passo ele para o outro lado da equação, como ele está dividindo, ele vai multiplicando. Então, eu vou ter que Vm vezes T é igual a S menos S0. Agora, vamos pegar esse S0, que é a posição inicial. Ela aqui é negativa, eu vou passar para o outro lado da equação. Ó. Ela vai trocar de sinal, ela fica positiva. Então, eu vou ter Vm vezes T mais S0 igual a S. Tá certo? Estamos mexendo aí só com a modificação dos números no local das equações, tá? E aí, pessoal, agora o que eu vou fazer aqui é simplesmente trocar o pessoal de lado, né? Vamos aqui pegar o S, que está do lado direito da equação, e passar para o lado esquerdo. E a mesma coisa eu vou fazer com todos os termos da equação que estão do lado esquerdo, passá-los todos para o lado direito. Professor, não tem que trocar o sinal? Quando você trocar todos os termos de um lado, passar para o outro, e fizer a mesma coisa com os do lado oposto, tá certo? Passando todos os termos de uma vez, não há necessidade de trocar o sinal, né? Porque no final, quando você fizer o arranjo dos sinais, vai continuar do mesmo jeito. Então, só pode fazer isso se for com todos os termos da equação. Se passar só algum termo para o outro lado, não. Aí sim, tem que haver troca de sinal. Mas sendo todos os termos de uma vez, não tem problema. Então, é o que a gente fez aqui. Pegamos o termo do lado direito da equação, passamos para o esquerdo. E pegamos todos os termos do lado esquerdo e passamos para o lado direito. Então agora já está próximo aqui do que a gente vê nos livros, né? A fórmula que indica a função horária da posição, né? No movimento retilíneo uniforme. A única diferença aqui é que essa velocidade média nos livros aparece só como V. Né? Como o movimento é movimento retilíneo uniforme, tá certo? Subtende-se que
esse v aqui é uma velocidade constante, tá? Pessoal, essa função aqui é uma função do tempo. Por quê? Porque S0 é uma constante. O móvel vai partir de uma posição que ela é constante. E a velocidade também será constante por conta de estarmos estudando o movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Então aqui eu tenho duas constantes. A única variável que eu vou ter aqui é o tempo. Então posso dizer que a posição aqui está sendo função do tempo. Por isso, nós chamamos essa formulazinha de função horária da posição. Bom, pessoal, então vamos agora resolver um probleminha utilizando essa fórmula que nós acabamos de definir, né? Nós acabamos de fazer a demonstração da fórmula. E agora vamos utilizá-la num pequeno exercício para saber como a gente vai, né, fazer um exercício utilizando essa fórmula. Então, nós temos aqui o problema que diz o seguinte. A função horária do movimento de um móvel, adotando unidades do SI, é igual a S igual a 3 mais 8t. Determine o espaço inicial do móvel, a sua velocidade, sua posição final e a variação de espaço nos primeiros 20 segundos de movimento. O movimento em questão é progressivo ou é retrógrado? Então vamos lá, por parte aqui. Ele diz que a função horária do movimento, do móvel, né, adotando as unidades do SI, pessoal, se ele diz que as unidades são do sistema internacional do SI, então a posição é dada em metros, o tempo é dado em segundos e a velocidade é dada em metros por segundo. E ele está dizendo aqui que a função horária é S igual a 3 mais 8t. A função horária do móvel é essa daí. Então nós temos aqui a função horária 3 mais 8t. Tá? Função horária. E ele quer então que você determine o espaço inicial do móvel. Quem é o espaço inicial? É o zero, né? S0, né? É o S0. É o nosso espaço inicial. A sua velocidade, o V, tá? E também a sua posição final, que é o S, né? Está pedindo também o S. Além da variação de espaço também, o ΔS. Então é diferente aí, tá? Cuidado, que a posição final, né, é uma coisa. A variação de espaço seria a diferença entre a posição final e a inicial. E ele pede também, ele quer saber também se o movimento em questão é progressivo ou retrógrado, né? Isso aí no final nós vamos explicar, né, relembrar o que é o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Vamos então para a solução desse problema. Bom, pessoal, então resolvendo o problema, nós vamos ter o seguinte. Vamos lembrar que é a formulazinha que nós acabamos de fazer a definição da fórmula, né? Acabamos de demonstrar a fórmula. A fórmula dizia que S é igual a S0 mais VT. E a primeira coisa que ele nos pergunta aqui é aonde está, qual o valor do espaço inicial. Na formulazinha, pessoal, o espaço inicial é esse número aqui que não acompanha o tempo. Tá certo? Portanto, aqui embaixo, na função horária que foi dada pelo problema, o número que não está acompanhando o tempo aqui é o 3. Ele está na posição do S0 na fórmula. Então, a gente chega à conclusão que o S0 vale 3. O S0 vale 3. Ok? A velocidade, ela sempre está aqui na fórmula junto com o tempo. Então, o 8 aqui está junto com o tempo. Portanto, a velocidade ela é 8. Não é? Sim, aqui ó, o S0 vale 3 o quê? Metros, né? Porque estamos no sistema internacional. E a velocidade 8 metros por segundo, tá certo? Agora, ele quer também saber a posição final do móvel quando no decorrer de 20 segundos, né? Após 20 segundos, tá? Ele quer saber o valor da posição final. Então, a posição final vai ser, eu vou substituir aqui o t por 20 segundos, tá certo? Então, nós vamos ter que 3 mais
8 vezes 20 vai ser igual à minha posição final, tá certo? Eu jogo o tempo que ele me deu dentro da formulazinha da função horária, né? Tá certo? Então aqui eu vou ter 3 mais 8 vezes 20. Nós vamos primeiro fazer a multiplicação aqui, 8 vezes 20, antes de fazer a adição. 8 vezes 20 vai dar 160, tá certo? 160 você vai somar com 3 e você vai obter 163. Portanto, a minha posição final, decorrido um tempo de 20 segundos, será a posição de 163 metros. 163 metros. 163 metros. Não é isso? E a variação dessa posição, gente, é nada mais nada menos do que eu pegar a posição final e subtrair da posição inicial. Então eu vou ter aqui 163 metros menos a minha posição inicial, que era 3. Então 163 menos 3 vai dar 160 metros, que vai ser a variação de posição desse móvel durante o tempo de 20 segundos. Ok, pessoal. Pessoal, o problema pergunta também se o movimento é progressivo ou é um movimento retrógrado. Então, o movimento progressivo é aquele no qual os valores da posição, né, vão aumentando com o passar do tempo. Já o movimento retrógrado é o contrário. Com o passar do tempo, os valores da posição vão diminuindo. Então, olhando aqui para a situação, pessoal, com o passar do tempo, né, nós tínhamos antes aqui uma posição em S0 igual a 3, ou seja, quando o tempo tinha valor zero, a posição era 3, e ela passou, depois de 20 segundos, para a posição de 163. Aumentou o tempo, aumentou também o valor da posição do móvel. Portanto, esse movimento, como a posição aumenta com o passar do tempo, o valor da posição aumenta com o passar do tempo, ele é um movimento progressivo. Certo? Ele é um movimento progressivo. Perfeito? Outra coisa, o movimento progressivo tem por característica ter uma velocidade positiva. Tá certo? Com o passar do tempo aqui, se nós jogarmos valores para esse t, aumentando o valor de t, vocês vão observar que os valores de s também aumentam. Tá certo? Então, a velocidade positiva indica que o movimento é um movimento progressivo. Se essa velocidade fosse uma velocidade negativa, iria acontecer ao contrário, né? Quanto mais eu aumentasse o valor de t aqui, os valores de s iam diminuir. Portanto, seria um movimento retrógrado. Mas no nosso caso, temos uma velocidade positiva, então o nosso movimento é progressivo. Espero que vocês tenham compreendido. Né? Eu vou passar para vocês um exercício parecido para que vocês possam fazer e nós nos encontramos na próxima aula. Muita saúde para vocês e até a próxima.